Bom, já faz um bom tempo que eu não apareço por aqui, e eu acho que é bom dar explicações, né? Quem é vivo sempre aparece. Eu estive fora devido ao cúmulo de coisas que eu tinha para fazer, seja no trabalho ou seja na minha vida particular. E agora eu estou de volta. Mostrar um pouco daquilo que eu estive fazendo nos últimos tempos. Acho que o primeiro ponto que eu gostaria de salientar, de conversar, de falar a respeito é sobre o método IMPACT, o que ele é e o que ele não é. Bom, os primeiros vídeos que eu tenho feito, eles focam em aspectos que já são tratados em outros livros de produtividade, como Get Things Done, Building a Second Brain, Hábitos Atômicos e outros tantos livros. E eu faço isso de uma forma premeditada, porque não adianta eu inventar um método e você tentar aplicar se a sua cabeça está toda bagunçada, se a sua forma de pensar está toda bagunçada. Então, por isso que eu criei o método para ajudar pessoas que querem sair da situação de estarem se sentindo perdidas, de não estarem conseguindo dar conta de todos os afazeres e coisas que querem fazer, seja no estudo, seja no trabalho, seja na vida particular e pessoal. Mas, antes de entrar com um algoritmo que pode te ajudar a decidir os caminhos da sua vida, você precisa acertar as coisas, você precisa se conhecer. Então você precisa entender que o cérebro tem certas limitações, que a sua memória ela não é infalível, que marcar coisinha no papel e fazer uma lista só de coisas para fazer não adianta. Enfim, se eu não falar tudo isso daí, se você não mudar isso, não vai adiantar. É igual te dar uma bicicleta, você nunca andou de bicicleta, se não tiver rodinha, você vai cair, e depois da terceira, quarta, quinta queda, você não vai querer mais tentar aprender a andar de bicicleta. Por isso que a gente tem um passo a passo, por isso que a gente começa com uma bicicleta com rodinhas até chegar ao final. A história do Impact nasceu lá atrás, ano passado. Eu estava estudando sobre isso, né? Formas de ser mais produtivo e tudo mais. E eu fiz uma pesquisa abrangente de todas as metodologias existentes. Kano, Moscou, storytelling, tudo que você pode imaginar. Todas eram muito boas, só que tinham limitações, porque cada uma foi feita vislumbrando um universo. Cada um responde pelo universo a que ela foi criada. Nenhuma se comunicava entre si e você não podia utilizar elas em tudo, né? Algumas eram para boas em algumas coisas e eram ruins em outras. Então, basicamente, todas tinham furos, todas faltavam alguma coisa. E eu sentei um dia com todas essas metodologias, com 15, 20 páginas, sentei junto com a IA e falei assim, vamos tentar criar alguma coisa nova. E fomos trabalhando, eu com a ajuda dela, fomos trabalhando até chegar no algoritmo Impact, onde ele mistura elementos, que cada um desses elementos é uma variável, e cada uma dessas variáveis tem um peso, e ao final, fazendo uma multiplicação com uma divisão, você chega num número, e esse número ele te fala se tal coisa é mais importante do que outra, o que você deve fazer primeiro. Dessa forma, você deixa de lado uma das coisas mais importantes, que é o viés do pensamento, de você... O cérebro tem uma tendência, você tem uma tendência, você quer fazer aquilo que é mais fácil, você quer fazer aquilo que é mais prazeroso, você quer fazer aquilo que você já tem a predisposição a fazer, e deixar outras coisas de lado. Esse é o grande perigo. A gente não pode se dar o luxo de fazer isso, tem coisas que têm que ser feitas, ponto final. E a matemática é clara. A matemática do método Impact é clara. Ela vai falar que isso vale 1.250 pontos, isso vale 800. Então você tem que fazer o de 1.250 pontos primeiro. E todos os primeiros 7 capítulos do livro tratam de como você pode mudar o seu pensamento para absorver tudo isso daí e entender a necessidade de ser uma pessoa diferente da que você é. Ou seja, de você aceitar mudanças. Senão, não adianta. Então esse foi o nascimento do método Impact. A necessidade de mudança, de melhorar, de criar alguma coisa que pudesse ser utilizada universalmente. Eu vou estar mostrando também algumas coisas que eu fiz nesse meio tempo. Eu criei uma página da internet onde vai ser vendido o livro e também eu criei vários aplicativos para o dia a dia. Alguns eu vou disponibilizar e outros não, mas eu vou mostrar um pouco do trabalho que eu fiz nesses últimos tempos, que eu espero que seja do agrado de vocês. Então, voltando, o Impact não é apenas aquilo que eu falei nos vídeos predecessores, né? Ele é um sistema, né? É um algoritmo que serve para cálculo e você pode utilizar tanto para o trabalho como para a sua vida particular e pessoal, para você estabelecer quais são as suas prioridades, aquilo que você deve fazer primeiro, aquilo que você deve fazer em segundo lugar, em terceiro. E isso é baseado em vários aspectos, alguns deles bastante negligenciados.
Por exemplo, a energia. Você não pode, não deve, não vai conseguir fazer um bom trabalho se você tiver com o nível de energia baixo. Então, quando você pega aqueles planejadores, né, de trabalho do dia a dia, onde você coloca horário, 10 horas reunião, meio de almoço, 3 da tarde não sei o quê, eles não levam em consideração uma das coisas mais importantes, que é o nível de energia. Se você for deixar para fazer uma reunião importante às 4 horas da tarde e ter decisões importantes e você cansado, isso daí é sempre temeroso, não é uma boa decisão. Então eu fiz um planejador onde ele leva em consideração nível de energia para cada tarefa, para você ter uma ideia de como que cada tarefa absorve sua energia e você poder remanejar certas tarefas. Tirar uma tarefa do final do dia e trazer um pouquinho mais para logo depois do almoço, alguma coisa do tipo, sabe? Porque leva em consideração coisas que a maioria não leva, que é energia, necessidade de foco, esse tipo de coisas. Esse é um dos aspectos que eu trabalho no Método Impact, que são negligenciados na imensa maioria de toda a metodologia de produtividade. Tem muita coisa que é dita, você pode pegar vídeos na internet, assim, com aqueles títulos: transforme sua vida em 5 minutos, aprenda a ter foco em 1 minuto. Eu acho isso absurdo. Não existe caminho fácil. Se você procura fórmulas mágicas, é porque você está querendo ser enganado. Você está querendo se enganar. Você está pensando assim: eu não consegui ter sucesso porque eu não conhecia esse segredo. E não é isso. Na verdade, falta comprometimento da sua parte. Falta você botar as cartas na mesa e falar: eu quero fazer isso daí, eu vou abrir mão de certas coisas para conseguir isso, entendeu? Não existe fórmula mágica para ser produtivo, não existe fórmula mágica para estudar, não existe fórmula mágica para ter sucesso. É esforço contínuo, é uma coisa, são bloquinhos que você vai construindo dia após dia. Você não vai passar no vestibular estudando 18 horas por dia como tal pessoa fez, ou você não vai ser o melhor jogador de xadrez do mundo se você comprar o curso de tal GM. Não é isso que vai fazer a diferença. É algo contínuo, é algo que você tem que fazer pouco a pouco, todos os dias. O sucesso, ele não brilha por causa de uma fórmula especial que você não conhecia. O sucesso é uma sequência de pequenos atos que você vai criando dia após dia. Você constrói o seu sucesso. Eu tô aqui num domingo, 8 horas da manhã gravando. Seria muito mais prazeroso eu estar dormindo ou então me preparando para fazer um churrasco com os amigos ao meio-dia, às 11 horas. Só que cada um tem escolhas e a minha escolha é essa. Eu quero mudar minha vida, eu quero ser mais produtivo, eu quero utilizar da melhor forma possível meu tempo. Sem desculpas. Eu não vou no churrasco. Você pode ir no churrasco. Você vai estar abrindo mão de estudo, você vai estar abrindo mão de outras coisas. Isso daí é com você. Só não ache desculpa depois para sua falta de sucesso, porque você não ganha bem no seu trabalho, porque você não é reconhecido, porque você não passou no vestibular, porque você não é um bom aluno. Não ache desculpas. O culpado é você, não são os outros. A mentalidade tem que ser moldada. E o Método Impact, ele ajuda nisso. A você moldar mentalidade de vencedor, uma mentalidade de quem quer mudar. Eu vou estar mostrando um pouquinho dos aplicativos que eu criei, um pouquinho também do site do livro. Vamos nessa? Valeu!